ferro. E ele já vem todo pintado de dourado, ó. O pé dele é assim. Ele é... Olha como fica lindo. E a dica, gente, procurem temas que tá em alta, que você realmente sabe que vai usar. Então, da Magali. Só que eu não sabia se ia chegar a tempo do aniversário, então eu não falei nada pra ela. E assim que chegou, essa bandeja aqui na minha cidade mesmo. Ó. Foi assim, no meu bairro mesmo, só pra ficar uma coisa mais bonitinha e arrumada, pra dar um charme. Aí colocamos... Aí, gente, a minha tia me deu essas aqui, transparentes, que ela comprou. Que sempre precisa estar fazendo esse vaso, eu não sei cadê o negocinho daqui. Isso aqui foi meu filho que já pegou. Mas eu vou procurar. Veio esses 2 vasos, ó. Aí eu mandei print e escrito cada cor que eu queria, né? Na conversa com o vendedor da Shopee. Veio essas 2 bandejinhas aqui também. E vem esta boleira aqui também. E esta boleira aqui, junto com esse kit dessas bandejas. Olha como ele é lindo. Como é lindo.